São Paulo encaminha acordo de renovação de contrato de jogador importante. Vamos comentar aí sobre isso. Tem times aí da Europa de olho em jogador do São Paulo. Vamos falar muito sobre a classificação do São Paulo ontem na Copa do Brasil e várias outras notícias do Tricolor. Beleza, meu parceiro? Bom, ontem o Tricolor venceu o Náutico aí por 2-1, o mesmo resultado que já tinha acontecido na ida, né, no Morumbi, 2-1 para São Paulo. Ontem também lá no estádio dos Aflitos, né, foi 2-1 novamente para o São Paulo, 4-2 aí no agregado, e o São Paulo classificado para as oitavas de finais. Fizemos um gol aí bem cedo, né, cara? Pô, já para dar aquela tranquilizada ali. O Luciano fez o gol ali com 3 minutos, se não me engano, né? No gol de cabeça, numa cobrança de escanteio, fez 1-0, né? Pô, o Luciano tava sozinho ali e acabou fazendo 1-0 pro São Paulo. Foi um jogo meio maluco, né? Porque teve o gol do São Paulo logo no início. Aí, poucos minutos depois, teve a expulsão do jogador do Náutico, né? Que foi muito bem expulso na entrada completamente. Como é que eu posso falar, cara? Completamente infantil, né? Podemos colocar assim, do jogador do Náutico em cima do Cedric Soares. Teve até gente falando que não foi pra expulsão. O cara tava pedindo desculpa quando ele saiu, né? Pedindo desculpa, reconhecendo que realmente foi um lance para expulsão, tanto que ninguém reclamou. E ele saiu pedindo desculpa porque foi um lance literalmente para vermelho, foi expulso. Aí ele fala, pô, agora acabou, né? Pô, já vencemos o primeiro jogo 2-1. Estamos ganhando agora 1-0. Um jogador a mais, tranquilo, né? E o jogo foi tranquilo realmente, mas minutos depois o senhor Ferrares vai lá e se a entrada do jogador do Náutico foi irresponsável no Cedric Soares quando foi expulso, a do Ferrares foi mais ainda, né? Foi irresponsável, sem noção, uma expulsão burra, né? Que tipo assim, não dá pra. Acho que a palavra correta é essa. Expulsão burra, não dá pra colocar nenhuma palavra e nem tirar. É expulsão burra porque não tinha nenhuma necessidade dele fazer aquilo que ele fez, né, cara? Tanto que o Luciano dá bronca na hora lá que o juiz foi pra cabine do VAR pra ver o lance do Ferrarese, o Luciano dá bronca no Ferrarese. E tipo assim, cara, lance completamente ali sem necessidade, entendeu? Tipo assim, um jogo tranquilaço. Não tinha nenhum motivo, tipo assim, não tinha um motivo pra ele ter dado aquela entrada, entendeu? O lance ainda, cara, tava no meu campo, velho. Não foi, porra, o jogador ia sair na cara do gol. Se eu não fiz essa falta, o jogador ia fazer o gol. Não teve nada disso, foi um lance no meu campo, entendeu? Um lance ali no meio campo, um lance que não ia ter perigo nenhum, né, cara? Tipo assim, aí o Ferraz acabou sendo expulso, muito bem expulso, né? E depois o Paulo ficou ali com a bola, o São Paulo não criou tanta chance ali, teve uma chance ali, a gente teve duas chances com o Lucas Ferreira no primeiro tempo, ali no lado esquerdo, né? Com o Muriel acabou fazendo duas boas defesas. Aí o São Paulo não criou tanta chance, controlou o jogo, né, cara? O time do Náutico também muito fraquinho, né, cara? Tava notando aqui os lances, não teve basicamente perigo em nenhum lance, né, do time do Náutico, teve só o gol, tirando o gol, não teve mais nada. Aí o São Paulo, né, cara, tocando bola pra cá, pra lá, administrando ali o jogo, claramente se poupando aí também, né? Eu vi muita gente reclamando, principalmente na segunda etapa, né, do São Paulo se livrando da bola, né, cara, ali claramente só querendo controlar o jogo, esperando o tempo passar. E cara, eu acho que tem muito de duas coisas. Tem muito do São Paulo tá realmente se poupando, né, principalmente na segunda etapa. O segundo tempo foi bem feio, tá? O jogo em si foi bem ruim, né? Falar a verdade, quem torcer para um dos times, né, deve ter achado um jogo aí muito ruim porque realmente foi ruim. O segundo tempo foi bem feio, tá? O São Paulo não conseguia ficar com a bola, né? O Náutico também estava com a bola, mas também não conseguia criar ali nenhum tipo de perigo pro gol do São Paulo. E o São Paulo, muitas vezes, ele tá rifando a bola, não querendo ficar com a bola. Só que tem um pouco, eu acho, de se poupar, né, cara? Tem um calendário que é uma bizarrice aí, onde o São Paulo entrou com força máxima, né? Não poupou ninguém. E tem um pouco também do jeito do técnico, rapaz. O jeito do Zuberi jogar é assim, velho. Entendeu, né? Porra, São Paulo fez um gol com 3 minutos, vamos fazer 2, 3, 4, 5. Não é assim. Ele não tem esse estilo ofensivo, né, cara? É aquele estilo, irmão, tá ganhando, vamos administrar. Inclusive ele fala isso na coletiva que a gente vai comentar daqui a pouco. Entendeu? Na coletiva ele fala isso, que é sobre jogar, saber jogar uma Copa. Né? Ele cita até a Libertadores, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, cara, é o jeito técnico, véio. Tá ganhando, vai administrar, entendeu? Cadenciar mais o jogo, tirar o ritmo de jogo, a velocidade. É assim que é o jeito do técnico jogar, entendeu? Eu não gosto disso, né? Porque além de ser chato, acho que muitas vezes o São Paulo joga menos do que deveria. Eu acho que isso acontece muitas vezes, né? Mas é o jeito do técnico jogar e enquanto ele tiver vai ser assim, porque é o jeito dele,
né? Vai ser assim o São Paulo classificado aí para as oitavas de final, 2-1. Tivemos o Rodriguinho entrando fazendo um gol, né, cara? Bacana ele entrar e fazer o gol, né, para dar mais confiança para ele, né? Ele que tinha se machucado de novo, né, cara? Se machuca do negócio de doido, que tanto de vezes que ele se machuca, joga um jogo, se machuca, volta, joga dois, né? E jogadores que a gente vai entrando no segundo tempo, né? Segundo tempo aqui, entra no segundo tempo ali, se machuca. Ele acabou de voltar de novo de uma lesão que ele teve, se não me engano foi em torce que ele teve, e fez um gol, outro um golaço, né? Foi um bonito gol, uma bonita finalização dele. Perdeu um gol feio, perdeu, né? Que ele recebe a bola, ele dribla o goleiro e chuta todo torto pra fora, tipo assim, fez tudo certo, na hora de tirar o 10, fazer o gol, ele chuta todo torto pra fora, tinha até o Rian do outro lado que ele poderia ter dado o passe, mas não deu, mas fez um bonito gol, né? Foi um chute bem bonito realmente dele, né? A garota tava assim, o goleiro tava caído. Tá, mas a finalização dele foi bonita, né? De fora da área foi uma bonita finalização. O Oscar jogou muito bem, né, cara? Jogando mais recuado ali. Fez um ótimo jogo, Oscar. A gente perde muito o Oscar ali do meio pra frente, né, cara? Com ele de volante. Mas fazer o quê? É outra questão também que o Zubeldia tem que rever. Aí, eu acho que o Oscar joga muito bem. Em qualquer posição que ele joga bem. Mas a gente perde um pouco ali, né, cara, de uma característica do Oscar que no outro jogador tem, que é aquele meia mesmo, né? E além dele ser aquele meia, aquele famoso camisa 10, tá cada vez tem menos no futebol, ele sobra o que mais tem qualidade, né? Só tem ele e o Matheus Alves vem jogando bem pouco, entrou um pouquinho no segundo tempo, mas vem entrando bem pouco aí no jogo, tá bom? Vamos lá, rapaziada, olha aí. Após a partida, o técnico Luiz Ubelgia concedeu entrevista coletiva e reforçou que a utilização da base do São Paulo depende dos próprios jogadores, além de elogiar também a postura de todo o elenco. Isso aqui eu acho uma declaração interessante sobre os jogadores da base, né? Um tentou o Rian, até demorou para entrar o Rian, o Matheus Alves entrou, o Rodriguinho fez o gol dele também, né? Ele falou o seguinte, abre aspas: creio que os jovens têm a possibilidade. Eles que precisam tomar a iniciativa. O espaço está aí. Eles têm que agarrar. Aqui, nenhum treinador de primeira divisão de futebol profissional vai dar nada para ninguém. Muito menos em uma equipe grande como o São Paulo. A torcida não liga se são jovens. Querem resultados imediatos. Todos têm que demonstrar constantemente e não em um jogo sim e outro não. A possibilidade está aí. Eles têm que assumir isso e poder aproveitar. Hoje o Rodriguinho aproveitou e fez um gol. Agora tem que seguir buscando mais minutos. Fecha aspas aí pro Zubeldia, tá? Então tá aí. Ele falou, ó, o espaço tá aí, a possibilidade tá aí. Depende de vocês, né? Isso aqui também é um ponto interessante. Cadê, ó? Ele fala que a torcida não liga, e isso aqui realmente, né? Boa parte da torcida realmente não liga se o moleque tem 18, 20 anos, se vai oscilar, se não vai. Quero que os moleques joguem bem, né? Acho que de certa forma isso faz parte, mas a gente tem que ter noção que os moleques vão oscilar, né? Todos vão oscilar aí. Isso aí faz parte. Olha só. Todos têm que demonstrar constantemente e não em um jogo sim e um jogo não. Tá? Então ele deixa um recado, ó. Tem que mostrar, correr, fazer o melhor aí todo jogo. Não adianta fazer um gol aqui e depois não jogar bem outro jogo. Tem que ter constância, né? Constantemente foi a palavra aí que ele usou. Enfim, vamos ver aí, né, como é que vai ser a utilização desse garoto da base, principalmente do Rodriguinho, né? Como eu falei, voltou de lesão, é um jogador aí que tem até talento, mas não consegue ter uma sequência, né? Não consegue embalar aí de vez. Vamos ver se agora ele ganha mais oportunidades aí, né? Se ganha mais confiança depois desse gol aí que ele fez. Tá bom? Aqui que tá sobre o jogo, que é a questão do jogo que eu citei no comecinho, ó. O Zubeldia tentou explicar o método adotado pelo time do São Paulo na competição e comparou as partidas jogadas contra o Náutico com atuações da equipe na Libertadores. Tá? Olha só, abre aspas. É difícil explicar isso. Copa do Brasil é o mesmo que a Libertadores. Aqui neste tipo de torneio, ter 45 minutos ruins te complica. Então, hoje na palestra, o que falamos foi: sempre vamos jogar uma Copa. Não há amanhã. Vamos fechar a série. Muitos falaram que era um resultado curto. E era. Mas entendíamos que se jogássemos como jogamos a Libertadores, poderíamos ter a chance e a possibilidade de classificar. Mentalmente jogamos como se fosse a Libertadores. Com respeito que se merece, fecha
Com respeito que se merece que ele falou, acho que é no sentido de levar o jogo muito a sério, né? É o time da Série C, né? Vamos pôr o time reserva aí e se classificar. Acho que foi nesse sentido que ele falou, né? Tanto que ele botou o melhor time possível, né? O Oscar jogou, o André jogou, o Arboleda Franco, todo mundo ali que tinha de melhor disponível ele botou em campo. Acho que o respeito que ele fala é nesse sentido, entendeu? E o jeito do time jogar, rapaz, é o que ele falou aqui, ó. Acho que isso aqui diz muito, né? Neste tipo de torneio, ter 45 minutos ruins te complica, né? Ele fala, sempre vamos jogar uma Copa, não há amanhã. É aquele negócio, né? De jogar Copa, de saber levar ali, né? A gente tá vencendo, vamos administrar o jogo, controlar o jogo, é o jeito técnico, né? E a gente tem que entender isso aí, por mais que muitos e eu também não gosto, entendeu? Mas a gente tem que ter noção disso aí. Bom, enfim, aí ele comentou também, foi perguntado pra ele na coletiva, rapaz, sobre a expulsão bizarra, né, estúpida do senhor Ferrarese. Entendeu? O Zuber já falou o seguinte, abre aspas. Sobre o Ferrarese, são erros que não podemos cometer. Hoje foi uma falta evitável fora do contexto. Tivemos a oportunidade de reviver um rival. E é isso que não podemos fazer. Já tínhamos feito um gol, mas demos uma vida ao time que já estava numa situação difícil. Ele está arrependido, pediu perdão. Temos que ter muita consciência de que erros como esse não podemos mais cometer. A falta dele foi não interpretar o contexto. Foi expulso, mais pelo contexto do que pela falta. Fecha aspas e o Beldia, né, criticou, né, falou que foi um erro que não pode cometer, né, falou que foi uma falta ali evitável fora de contexto. Tipo assim, meu irmão, não tem uma vírgula, tá? Pra defender o que o Ferrarese fez. Nenhuma necessidade. Ele é um jogador que ele é raçudo. Você vê que toda bola que ele vai, irmão, ele dá a vida, não tem bola perdida. Essa aqui não vou conseguir pegar. Vou tirar o pé nisso aqui. Não tem. Ele sempre é aquele jogador, né? A gente fala muito do Caleri, né? Que não tem bola perdida. O Ferrarese é assim, né? E é admirável isso, né? Do Ferrarese. Eu gosto muito dele, acho um ótimo jogador. Vem numa sequência muito boa, mas o que ele fez ontem realmente é que a gente conseguiu classificar. Ganhamos, mas o que o Zuber já falou. Tava 1-0 pra gente e a gente com um jogador a mais. Quando o Ferrarese é expulso, fica 10 contra 10 e o jogo de ontem tava aberto. O Náutico podia muito bem fazer 1-2 lá, né? E complicar a vida do São Paulo. Porque o time dos caras é um time de Série C, né? Mas se fosse um adversário mais forte, poderia sim ter complicado aí. Tá bom, rapaziada? Bom, o negócio é o seguinte, ó. Bora falar sobre, mudar de assunto e falar sobre renovação muito bem encaminhada no São Paulo. Segundo o André Hernan, o São Paulo encaminhou a renovação de contrato com o volante Pablo Maia. O tricolor apresentou uma proposta para ampliação do vínculo com o jovem até 2029. Após negociações com o staff do atleta, as partes chegaram a um acordo e preparam a troca de documentos para oficializar o novo contrato. Tá? Então o São Paulo tinha feito uma proposta, ele, né, e os seus empresários aceitaram a proposta, agora falta só aí, né, ter aquela troca de documentos, né, ele vai assinar o contrato e o São Paulo vai anunciar aí de forma oficial, tá bom? Pablo Maia tem contrato com o São Paulo até 2027, mas o clube vê a necessidade de valorizar o vínculo com o atleta que em muitas oportunidades recusou abordagens da Europa para permanecer no São Paulo. Não sabia disso aqui não, hein? Sabia disso aqui não, né? Que ele tinha recusado já aí sondagem, né? Abordagem de outros times da Europa para poder ficar no São Paulo. Dessa aí eu não sabia, né? Até porque ele teve lesões, né? Várias vezes foi especulado que ele poderia sair, mas ele se machucou, teve uma lesão gravíssima ano passado e teve uma desse ano também e voltou recentemente aí, né? Ele que fez um jogo terrível, né, cara, contra o time do Grêmio e ontem acabou entrando aí na segunda etapa, tá? A diretoria do São Paulo avançou nas negociações durante o período que o jogador se recuperava de sua lesão no tornozelo. O movimento é similar ao feito também com o volante Alisson, ambos identificados com o time e com um sinal de confiança no trabalho, tá? Então tá aí, São Paulo fez proposta, ele aceitou, agora já tá naquela troca ali de documentos, né? A proposta foi aceita aí, né, pelo Pablo Maia. O contrato dele agora, esse novo contrato vai até 2029, o contrato dele não estava acabando, né? Esse contrato atual vai até 2027, mas o São Paulo quis renovar. E ele tem 23 anos de idade, está voltando agora, torcer para ele não ter mais lesões, porque é um jogador muito importante, né? Apesar que entregou a paçoca contra o Grêmio, entregou, mas a gente sabe muito bem que é um jogador fundamental aí pro time do São Paulo, tá? Quem não é tão fundamental assim pro São Paulo e que vem perdendo muito espaço é o Bobadilha.
Segundo blog do São Paulo, Bobadilla recebeu consultas do futebol europeu e pode deixar o São Paulo no meio do ano. O São Paulo tem 60% dos direitos econômicos do volante, tá? Então tá aí o Bobadilla que tá em baixa, né, cara? Ele perdeu espaço também na seleção do Paraguai nas últimas datas FIFA. Tá jogando muito pouco no São Paulo, tipo assim, muito pouco. Eu tô até assustado, porque é um jogador que o Zubeldia gosta muito. Teve ali um momento ano passado que foi titular do time do São Paulo. E tipo assim, ele entra hoje, se você pegar o momento aí do São Paulo, né? A temporada mesmo, né? Até o do Paulistão pra cá, ele perdeu muito espaço, cara. Muito espaço mesmo. Tipo assim, tu for olhar os jogos aí que ele entrou, eu não consigo nem lembrar de cabeça, tem que pesquisar. Entendeu? Ele entra muito pouco nos jogos aí, perdeu muito espaço, né? E eu acho que isso é ruim até para uma venda que a gente está comentando, né? Que ele tem consulta da Europa, entendeu? Um jogador que tem mercado, mas evidentemente com ele jogando pouco, né? E não indo bem quando entra em campo, isso evidentemente desvaloriza o jogador e perde valor de mercado. Lembrando que o São Paulo tem 60% dos direitos dele, tá? Então, um valor que o São Paulo pode vender ele, apenas 60% é do São Paulo, né? Tem a porcentagem também do Cerro Porteño, que foi o time lá que o São Paulo comprou ele aí, né? Enfim, vamos ver aí, pra vocês verem como é que é, né? O próprio, pra vocês verem o tanto que ele tava, o Marcos Antônio se machucou, né? E ontem quem jogou foi ele tá recuando muito o Oscar de volante, né, cara? Aí joga o Alisson, joga o Oscar, entra o Pablo Maia, entendeu? E o Bobadilla nem joga. Teve outros jogos também que quem tinha problema na posição de volante, que o Bobadilla também nem jogou, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.